Os monumentos mais famosos da antiguidade, as pirâmides egípcias, há muito atraem inúmeros visitantes de todo o mundo. Embora essas estruturas magníficas existam há milhares de anos, alguns grandes mistérios ainda as envolvem até hoje. Consequentemente, não podemos nem dizer em detalhes como os habitantes do reino faraônico conseguiram criar edifícios tão grandes e, ao mesmo tempo, perfeitamente alinhados. Os mistérios e fatos que vamos apresentar a vocês hoje nos mostram mais uma vez quantos mistérios o passado ainda guarda. Antes de começarmos, certifique-se de clicar no botão curtir e tocar o sino de notificação para mais vídeos incríveis. Além disso, fique por aqui até o final para aprender um dos segredos mais sombrios das pirâmides egípcias, que você provavelmente nunca ouviu antes. Câmara escondida. Em 2017, houve grande empolgação entre os especialistas. Uma cavidade até então desconhecida foi descoberta no coração da pirâmide de Quéops. E esta não é uma pequena alcova, mas uma sala com pelo menos 30 metros de comprimento. Na verdade, os cientistas receberam ajuda do espaço durante sua investigação, não de alienígenas escorregadios, mas dos chamados muons. Essas partículas elementares são lançadas em direção à Terra na forma de cometas e, ao contrário dos raios gama ou raios X, são capazes de atravessar materiais densos como pedra ou concreto. A varredura de muon correspondente mostrou, portanto, que existe uma câmara oculta acima da grande galeria. Não sabemos do que se trata essa misteriosa cavidade e provavelmente continuará assim. Aparentemente, não há corredor que leve à câmara e perfurá-la pode colocar em risco a estrutura de toda a pirâmide. A pirâmide mais alta? Se dermos uma olhada nas magníficas pirâmides de Gizé, em sua totalidade, parece que a pirâmide central de Khafre é de longe a maior estrutura, elevando-se sobre todas as outras em alguns metros. Mas na realidade as coisas são bem diferentes. Com uma altura original de 146,59 metros, a pirâmide de Quéops tornou-se o representante mais alto de seu tipo e ainda é considerada a maior pirâmide da história. Hoje, a enorme tumba eleva-se a 138,75 metros acima do solo do deserto. A pirâmide de Khafre, que atualmente se eleva a 136,4 metros acima do solo, atingiu uma altura de 143,5 metros nos tempos antigos. Mas como é que a pirâmide de Gizé, que na verdade é a segunda mais alta, parece a maior dessas tumbas antigas em muitas fotografias? Isso ocorre simplesmente porque fica em um terreno ligeiramente mais alto e também tem uma inclinação mais acentuada do que suas contrapartes. Embora essa pirâmide seja uma das mais populares e certamente uma das maiores, a pirâmide de Khafre é considerada a mais bem preservada. Na verdade, o exterior do edifício ainda está adornado com alguns vestígios do outrora brilhante revestimento de calcário branco, o que nos leva ao próximo ponto. A questão da idade. Uma breve pesquisa mostra que a pirâmide de Quéops tem cerca de 4.500 anos, mas como podemos ter tanta certeza disso? A correspondente datação por radiocarbono foi realizada na década de 1980, mas os críticos reclamam que essa forma de determinação da idade não era tão madura quanto é hoje. E de fato, os testes da década de 1990 sugerem que as estimativas de idade podem estar erradas em mais de 2 séculos. Temperaturas. Quando a pirâmide de Quéops foi examinada termicamente alguns anos atrás, os especialistas se depararam com um resultado inesperado. As temperaturas da estrutura foram analisadas detalhadamente em 2 momentos diferentes. Pela manhã, quando o sol aqueceu lentamente as pedras, e à noite, quando o termômetro começou a descer novamente. No decorrer das investigações, no entanto, diferenças de temperatura conspícuas devem ser detectadas. Nas fileiras inferiores do lado leste, existem 3 blocos verticais menores de calcário, que são significativamente mais quentes do que os blocos circundantes. A situação no meio do lado leste era muito semelhante. A análise do solo revelou que existe algo como um caminho que leva a esses blocos tão diferentes. A origem dessas anomalias de temperatura pode estar em cavidades desconhecidas ou em diferenças de material e rachaduras. A temperatura interior. Quando o sol escaldante do verão traz gotas de suor em nossas testas, não há nada mais agradável do que um sistema de ar-condicionado funcionando. Embora os antigos egípcios naturalmente não soubessem nada sobre sistemas técnicos de resfriamento e ventiladores, o interior da pirâmide de Quéops
é caracterizado por temperaturas extremamente refrescantes. Em detalhes, o termômetro lá nunca sobe acima de 20 graus Celsius, mesmo quando o sol escaldante do verão aquece as áreas circundantes a sufocantes 50 graus Celsius. Sabemos que os egípcios teriam usado todos os tipos de meios interessantes para se refrescar durante esses meses, mas é possível que as pirâmides tenham servido como local para as pessoas se refrescarem quando o calor ficou fora de controle. Não sabemos ao certo quantas pessoas teriam permissão para entrar nas pirâmides durante seu auge. A maioria dos historiadores supõe que as pirâmides estariam fora dos limites dos cidadãos comuns e seriam reservadas para ocasiões especiais, para faraós ou mesmo para outros propósitos que ainda não conhecemos. No entanto, uma coisa é certa: quem quer que tenha estado dentro dessas pirâmides todos esses anos atrás provavelmente está grato por não ter ficado preso do lado de fora no calor brutal. Tecnologias perdidas. Como já mencionado, a construção das pirâmides foi ofuscada por grandes pontos de interrogação até hoje. Por um lado, surge a questão de como os antigos conseguiram empilhar os pesados blocos de pedra em estruturas tão perfeitas, mas isso não é tudo. O enigma do processamento da pedra também está repetidamente no centro dos debates. Perfurar e serrar um material duro como o granito e o basalto exigia ferramentas pelo menos tão duras quanto os próprios materiais. Assim, aqueles que rejeitam a teoria das ferramentas de cobre mais macias acreditam que os egípcios tinham uma tecnologia muito mais avançada. No entanto, as serras de pedra de alta tecnologia da antiguidade foram perdidas novamente ao longo dos séculos. Misterioso sarcófago de granito. O fato de um maciço sarcófago de granito ter sido recuperado de dentro de uma das pirâmides de Gizé é emocionante, mas não uma sensação em si. O que torna essa descoberta emocionante e tão intrigante é o fato de que o sarcófago é realmente grande demais para a câmara mortuária em que foi descoberto. Portanto, parece que não havia como transportar o caixão para a sala sem danificar massivamente a entrada ou o próprio sarcófago. Os pesquisadores analisaram várias variantes a esse respeito, nenhuma das quais deve trazer insights reveladores. Na verdade, parece que a câmara funerária só foi construída em torno do sarcófago de granito depois. O que levou os antigos construtores egípcios a dar um passo tão incomum ainda é um mistério não resolvido. Uma ideia é que os egípcios talvez soubessem que os ladrões de túmulos se tornariam um problema nos anos seguintes. Afinal, os egípcios eram conhecidos por enterrar seus mortos com montes de joias, ouro e outros objetos de valor. Faz sentido que os ladrões queiram colocar as mãos nesses bens preciosos. Se for esse o caso, os líderes da época podem ter feito o possível para dificultar demais o roubo dos corpos dos falecidos. Em vez de simplesmente colocar o sarcófago em uma grande sala, eles podem ter construído a sala e a câmara funerária ao redor do sarcófago, para que nunca pudesse ser removido. Isso nada mais é do que uma teoria, mas certamente parece plausível. O enigma de Órion. Você provavelmente já ouviu falar que as pirâmides de Gizé estão perfeitamente alinhadas com as estrelas. Robert Bauval, que publicou o livro Os Mistérios de Órion na década de 1990, tem uma participação significativa nessa ideia. Porém, essa representação não corresponde 100% à realidade. Se as pirâmides realmente correspondessem às estrelas do cinturão de Órion, elas deveriam ter sido dispostas de maneira ligeiramente diferente. A lenda do escravo. Trabalhadores sendo acorrentados aos pés, sendo chicoteados por seus mestres e sendo forçados a arrastar os maciços blocos de pedra das pirâmides pela areia quente do deserto, com o que resta de suas forças. Se esta imagem soa familiar para você, então você também se tornou uma vítima de um equívoco muito comum. Embora tais representações tenham sido usadas pelos primeiros historiadores para explicar a rápida construção das impressionantes tumbas, agora há muito mais evidências de que as grandes pirâmides egípcias antigas foram construídas sem o uso de trabalho escravo. Pelo contrário, os restos descobertos dos alojamentos dos trabalhadores mostram que eles até levavam uma vida comparativamente luxuosa. Via de regra, não eram trabalhadores forçados, mas sim os trabalhadores mais respeitados e experientes do Reich. De acordo com isso, havia assentamentos de trabalhadores separados perto dos locais de trabalho, onde eles podiam cultivar sua própria comida e viver com suas famílias. Glória do passado. Embora as poderosas pirâmides ainda hoje nos deixem boquiabertos, não vamos esquecer que a majestade do passado era ainda mais impressionante. As pirâmides já foram revestidas com lajes de calcário branco brilhante, fazendo com que parecessem diamantes brilhantes no deserto. Infelizmente,
esse casaco radiante foi desgastado com o tempo e usado para construir casas no Cairo. Evidências de visitantes extraterrestres? Agora chegamos a uma das teorias mais controversas sobre as antigas pirâmides egípcias. Embora a maioria dos pesquisadores modernos esteja preocupado principalmente com a questão de como as pessoas daquela época conseguiram construir estruturas tão impressionantes, essa abordagem está errada desde o início, para pessoas que preferem uma abordagem muito mais sobrenatural. Se você seguir as explicações dessa paraciência, então os habitantes dos reinos faraônicos estavam em intensa troca com visitantes extraterrestres. É dito que os seres extraterrestres não apenas foram adorados como divindades, mas também forneceram aos egípcios tecnologias futuristas que eles usaram para criar as poderosas pirâmides em pouco tempo. Além das imponentes tumbas, inscrições misteriosas, estranhas imagens e estátuas que parecem mostrar criaturas extraterrestres, também servem como suposta evidência da autenticidade das teorias extraterrestres. Você acha que os antigos egípcios realmente receberam ajuda de alienígenas ao construir suas pirâmides? Ou essas histórias não passam de contos de fadas inventados? Deixe-nos saber seus pensamentos sobre isso nos comentários. Na verdade, é fácil entender quantas pessoas simplesmente não conseguem acreditar que as pirâmides foram construídas por humanos. Afinal, são algumas das estruturas mais magníficas já construídas. Pode ser difícil acreditar que um ser humano possa ter essa ideia, muito menos trazê-la para o mundo real. Portanto, acreditar que as pirâmides foram construídas por alienígenas não é muito bizarro. Afinal, não podemos provar como os humanos as criaram. Então é altamente plausível que os humanos, simplesmente, não as tenham feito. Ben. Por que os egípcios construíram seus magníficos edifícios em forma de pirâmide? Bem, talvez esse design remonte ao lendário Ben, que também tinha a forma de uma pirâmide. Assim, é dito que esta pedra divina foi a colina em que a divindade primordial Atum pisou na terra pela primeira vez. Uma olhada na pirâmide, que foi chamada de Bebenet, em egípcio antigo, mostra que o artefato mitológico também teve uma influência direta nos edifícios monumentais. Isso, por sua vez, significa a pedra angular pontiaguda das pirâmides e obeliscos. Estrutura mais alta do mundo. O ano é 1311, quando a Catedral de Lincoln está sendo concluída na Inglaterra. Se seguirmos as tradições, reconhecidamente nem sempre confiáveis, o complexo gótico tinha um capacete de madeira no teto, que finalmente dava ao edifício uma altura total de impressionantes 160 metros. Por que estamos te falando isso? A Catedral de Lincoln foi a primeira estrutura da história a destronar a pirâmide de Quéops, do edifício mais alto do mundo em milhares de anos. Nenhuma outra estrutura teve esse título tão longo quanto a tumba no Planalto de Gizé, que originalmente tinha quase 147 metros de altura. Uma olhada nos gigantescos arranha-céus nos tempos modernos mostra que o Empire State Building só foi autorizado a se autodenominar o edifício mais alto do mundo por algumas décadas. Desde 2007, esse título pertence ao imponente Burj Khalifa, em Dubai, que tem uma altura total impressionante de 828 metros. O país com mais pirâmides. Não há dúvida de que as antigas pirâmides egípcias estão entre os edifícios mais famosos da história. Apenas alguns outros edifícios conseguiram alcançar a fama mundial dos poderosos túmulos no Egito. Mas você sabia que o Egito nem é o país com mais pirâmides do mundo? No país vizinho, o Sudão, que já foi o coração da civilização núbia, encontramos ainda mais desses edifícios fascinantes. Em detalhes, existem mais de 220 pirâmides. Para comparação, no Egito, por outro lado, contamos apenas cerca de 80 pirâmides conhecidas. Antigas usinas elétricas. Claro que hoje em dia é estritamente proibido escalar as pirâmides, mas nem sempre foi assim. Então, no final do século XIX, ninguém se importava se alguém escalasse os antigos edifícios monumentais, e o britânico Carl Wilhelm Siemens, nascido na Alemanha, decidiu na época arriscar um desvio até o topo da Grande Pirâmide. Chegando ao topo, no entanto, o inventor e pesquisador teria tido uma sensação estranha, que se manifestou como formigamento na ponta dos dedos. Quando ele tomou um gole de sua caneca de metal, um choque elétrico teria percorrido seus membros. Essas e outras histórias alimentam a ideia de que as pirâmides são capazes de gerar energia. Mas isso não é tudo. Algumas pessoas acreditam
que os edifícios não eram lápides, mas antigas usinas de energia. Porta secreta. Em setembro de 2020, os pesquisadores descobriram uma nova porta na Grande Pirâmide. Fica no final do corredor estreito que sai da Câmara da Rainha. Infelizmente, este túnel é muito pequeno para um humano entrar, e é por isso que um pequeno robô foi usado para investigar. A pequena porta de pedra no final do corredor parece ter duas maçanetas de cobre. É improvável que seja um poço de ventilação, afinal, ele não termina do lado de fora da pirâmide. Que segredo realmente está adormecido atrás da pequena porta permanece um mistério por enquanto. Serapeu de Saqqara. O Serapeu de Saqqara é um dos maiores mistérios do Antigo Egito. Localizado abaixo da pirâmide de Djoser, os sagrados touros Apis foram ricamente enterrados aqui. Os enormes sarcófagos de granito que foram feitos estão entre os maiores da antiguidade e pesam até 80 toneladas. Por que os egípcios se deram ao trabalho de construir o Serapeu ainda é uma questão de debate. Afinal, o material de construção, pesando toneladas, teve que ser trazido de Aswan, a 1000 quilômetros de distância. O rito funerário realizado, que contrastava fortemente com as práticas comuns, também representa um mistério. Complexo subterrâneo. De acordo com uma velha história, o Planalto de Gizé já foi adornado por uma quarta pirâmide, não menos impressionante. A misteriosa rampa que desce direto para as profundezas tem alguma ligação com essa lenda? Na verdade, esse caminho leva a um mundo oculto, abaixo do Planalto, que era completamente desconhecido até 2018. Até agora, apenas alguns arqueólogos selecionados tiveram o privilégio de pisar nesta área restrita. Na verdade, a área tem quase 40 quilômetros de profundidade e já foi inundada. Além disso, encontramos nichos cuidadosamente esculpidos e sarcófagos de basalto negro e granito. No entanto, como estes estão vazios, é razoável concluir que o complexo já foi vítima de ladrões de túmulos. O enigma da construção. De sistemas de rampa engenhosos a cabos puxados e tecnologias alienígenas controversas, há uma grande variedade de suposições sobre como as pirâmides de Gizé foram construídas em detalhes. Os cientistas ainda estão procurando uma solução para o quebra-cabeça da construção até hoje, sem ter encontrado uma resposta clara até agora. Como já mencionado, uma das hipóteses recai sobre a utilização de rampas que contornam as pirâmides, como uma espécie de escada em caracol. O problema, tal empreendimento teria devorado grandes quantidades de madeira, mesmo que o material fosse escasso no Egito na época e correspondentemente caro. Embora o historiador Heródoto tenha falado de máquinas usadas para construir as pirâmides no século V, essa tese agora também é considerada improvável. Até o momento, não foram encontrados restos de guindastes, guinchos ou elevadores adequados para mover os componentes pesados. Tutankhamon. Magníficos sarcófagos, joias valiosas, uma maldição cruel. Quando Howard Carter finalmente conseguiu rastrear a lendária tumba de Tutankhamon em 1922, ele encontrou uma grande variedade de coisas lá. Os eventos inexplicáveis que ocorreram depois que a tumba foi aberta alimentam os rumores da maldição de um antigo faraó até hoje. É dito que os locais de descanso final dos governantes foram cobertos com feitiços sombrios para protegê-los de ladrões de túmulos. E de fato, muitas pessoas que entraram na tumba do Vale dos Reis morreriam misteriosamente pouco tempo depois. Provavelmente a vítima mais famosa da maldição do faraó foi Lord Carnarvon, o aristocrata britânico que financiou as escavações, morreu algumas semanas depois que a tumba foi aberta, como resultado de uma infecção. Aliás, Tutankhamon é o único faraó descoberto que ainda descansa em sua tumba original. Templo de Abu Simbel. Como mencionado anteriormente, durante o reinado de Ramsés II, a população egípcia experimentou um apogeu sem precedentes. Como esse pico social e cultural se refletiu fica claro quando olhamos para os impressionantes templos de Abu Simbel. Construídos em homenagem a Ramsés II e sua esposa Nefertari, os monumentos de pedra testemunham a arquitetura incomparável dos habitantes dos faraós. No entanto, os edifícios não estão mais em seu lugar original. Para salvá-los do aumento do nível da água do Lago Nasser, os templos foram demolidos entre 1963 e 1968, como parte de um projeto gigantesco e reconstruídos em um planalto. Tumba de Khentkaus I.
É uma pirâmide, uma tumba de pedra ou uma mastaba? A resposta é algo intermediário. Embora o local de descanso final da antiga rainha egípcia Khentkaus I não pudesse ser mais incomum, muitas vezes é referido não oficialmente como a quarta pirâmide de Gizé. Na verdade, nenhuma outra tumba egípcia antiga deveria ser construída com uma forma tão enigmática. Não está claro qual é o pano de fundo da construção. Alguns pesquisadores acreditam que se trata de uma pirâmide inacabada, outros consideram a teoria de uma tumba privada mais provável. Pirâmide de Baca. Por que a construção da pirâmide de Baca foi interrompida tão abruptamente? Que personalidade deveria ter sido enterrada aqui? E por que foi criada uma zona de exclusão militar na área em questão, na qual nenhum civil pode entrar? Como você pode ver, a pirâmide de Baca mal estudada é ofuscada por alguns grandes pontos de interrogação. De acordo com alguns rumores, o antigo prédio agora está sendo usado como depósito de lixo. E agora é a sua vez. O que você acha das descobertas e mistérios que trouxemos para você hoje? Estamos ansiosos por seus comentários. Por favor, dê um like e se inscreva para não perder nenhum outro vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima!